Questão da prova da SPSEX 2015, uma questão de química orgânica e identificação de grupos orgânicos, metil, etil, propil, isopropil, fenil, benzil, etc. Vamos dar uma lida aí no enunciado. O composto representado pela fórmula estrutural abaixo pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e apresenta alguns substituintes orgânicos que correspondem a uma ramificação, como parte de uma cadeia carbônica principal, mas, ao serem mostrados isoladamente, como estruturas que apresentam valência livre, são denominados radicais. Temos aí uma molécula orgânica, que é um ácido carboxílico, com alguns grupos ligados na cadeia principal, e aí ele pergunta, o nome dos substituintes orgânicos ligados, respectivamente, aos carbonos de número 4, 5 e 8 da cadeia principal são, respectivamente, iguais a... Então, vamos lá. Questão bem interessante, questão de química orgânica básica, introdução à química orgânica e identificação de grupos orgânicos. Primeiro, fique bem claro que esse composto é um ácido carboxílico, né? Nós temos aqui a carboxila, C-O-H, isso é um ácido carboxílico. Ok, beleza. Num ácido carboxílico, a cadeia principal tem que ter a carboxila, e é a maior sequência de carbonos possíveis. Nesse caso, o carbono da carboxila sempre é o carbono número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode vir direto, ó, que você vai conseguir a maior sequência de carbonos. 9, 10, 11, 12. Então, a cadeia principal desse ácido carboxílico, ó, tem 12 átomos de carbono. E nós temos aí alguns grupos. Nós temos esse grupo aqui, ó, que é o grupo fenil. Fenil. Nós temos aquele grupo lá, interessante que ele colocou aqui a forma em esqueleto. Nessa forma em esqueleto não há representação dos átomos de hidrogênio. Ó, veja, aqui é um CH2, CH2, aqui é um CH, para que o carbono tenha 4 ligações. Então, vamos colocar aqui, que grupo é esse? Ó? Isso aqui é CH3, aqui também é CH3, e aqui no meio é um CH, para que o carbono fique com 4 ligações. Então, quem lembra que grupo é esse com 3 carbonos? Com 3 carbonos, nós só temos 2 grupos, né? Temos esse daqui, ó, que a valência está na ponta e a cadeia é reta, que é o propil, também chamado de N-propil. Esse N é dispensável. E nós temos um outro propil, que é esse daqui, ó, que é quando a valência está no meio da cadeia, que é o isopropil. Isopropil. Iso porque, veja que esse grupo pode ser dividido em 2 partes iguais. Então, aquele grupo lá é o isopropil. Nós já temos aí o fenil e o isopropil. Aproveitando para fazer uma breve revisão de grupos, não confundir o fenil, que é esse grupo aí que nós já destacamos. Este é o fenil. Não confundir com o benzil, que é este grupo aqui, ó. Este é o benzil. Deu para ver claramente a diferença entre o fenil e o benzil? Lógico que sim. O fenil, a valência está ligada diretamente ao anel aromático. No benzil, o anel aromático está ligado a um CH2 e a valência está no CH2. Então, temos ali o grupo benzil. E aqui, no carbono 8, aqui é um CH3, ó, e aqui é um CH2. Então, temos o grupo CH2CH3, que é o etil. Então, na sequência, nós temos o CH3, que é o metil, temos o CH2CH3, que é o etil. Grupos propil, nós temos alguns. Ó. Vamos desenhar aqui os grupos butil. Grupos propil nós temos 2, o N-propil e o isopropil. Butil, nós temos esse, ó,
que os 4 carbonos estão na sequência e a valência está lá na ponta, que é o N-butil. Ok? Nós temos mais grupos butil ou butila. Nós temos esse, ó, muito parecido com o anterior, só que a valência está num carbono secundário. Esse carbono é um carbono secundário, por isso que ele é chamado de sec-butil. Ok? Nós temos esse, ó, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Se você olhar, tem 4 carbonos. É um butil. Esse grupo, ó, é o isobutil. Esse isobutil, eu poderia colocar esse CH3 aqui para cima, e ele também ficaria em 2 partes. Eu poderia colocar esse grupo em 2 partes iguais. O isobutil pode ser escrito assim ou assim, ó. Não interessa, é o mesmo grupo. Esses grupos você pode escrever de formas diferentes, é o mesmo grupo. Eu apenas peguei esse CH3 e coloquei lá para cima. Veja que ele pode ser partido em 2 partes iguais, ó. Por isso que ele é chamado de isobutil. Ok? E ainda temos, finalmente, esse daqui, ó, que a valência está ligada em um carbono terciário. Esse carbono é terciário, que é o terc-butil. Ok? Então, eu tenho que saber esses grupos: metil, etil, N-propil, isopropil, N-butil, sec-butil, isobutil, terc-butil, fenil, benzil, são grupos presentes demais na grande maioria das substâncias. Ele perguntou quais os grupos ligados aos carbonos 4, 5 e 8. Então, na sequência, isopropil, fenil e etil. Qual é o item que tem isopropil, fenil e etil? É a letra D de dado. Então, marcamos a letra D de dado. Vamos aproveitar e dar o nome desse ácido carboxílico, né? Ok? Seria assim, ó. Um ácido carboxílico começa com o nome ácido. Nome dos grupos em ordem alfabética: ácido, 8-etil. O que mais? Agora vem o fenil, 5-fenil. O que mais? 4-isopropil. Veja que eu estou usando a ordem alfabética. Letra E, F, letra I. Agora, nome da cadeia principal: dodecanoico. Dodecanoico. Com 10 carbonos é dec. Com 11 é undec. Com 12 é dodec. Com 13 é tridec. E por aí vai. Então, são 12. Ácido, 8-etil, 5-fenil, 4-isopropil. Vou colocar um hífen aqui para completar aqui embaixo. Dodecanoico. Dodecanoico porque um ácido carboxílico, o sufixo é oico. Então tá aí o nome dele: ácido, 8-etil, 5-fenil, 4-isopropil, dodecanoico. É um ácido carboxílico, que ele não estava pedindo o nome, estava pedindo apenas o nome dos grupos ligados aos carbonos 4, 5 e 8, e eu coloquei aí para você uma revisão dos grupos mais frequentes em provas, ok? Questão resolvida, marcamos a letra D.